sou Marcelo Rabelo Henrique, da empresa MR Henrique Assessoria Contábil. Hoje eu irei gravar um vídeo muito interessante sobre como pagar menos impostos na sucessão patrimonial. É um momento delicado a sucessão patrimonial porque tem a morte aí de um ente querido, mas nós temos que nos precaver aí em relação a esta sucessão patrimonial, inventários, para pagarmos menos impostos. Então o vídeo de hoje é especialmente como pagar menos impostos na sucessão patrimonial. São algumas dicas que creio que possam ser úteis a todos nós. No Brasil, paga-se muitos impostos. Se vermos os impostos que pagamos impostos federais, estaduais, municipais, de todas as formas, ISS, PIS, COFINS, IR e contribuição. Aqui no Brasil tem um emaranhado de legislações para complicar a vida do brasileiro em termos tributários. Aqui no Brasil podemos dizer que é um manicômio tributário as legislações que temos aqui em relação à parte tributária. O que nós podemos fazer? O objetivo qual é? É termos um planejamento tributário para a sucessão patrimonial, ou seja, nós iremos praticar aqui uma elisão fiscal, ou seja, vamos fazer a sucessão patrimonial pagando-se o mínimo ou até nada em relação a essa sucessão patrimonial aí para os herdeiros. Isso é elisão. Já uma evasão, o que acontece? Eu vou abrir o meu inventário, não vou recolher, por exemplo, o ITCMD correto e, consequentemente, depois eu sofro a autuação do fisco. O objetivo aqui é fazer um planejamento tributário consciente de elisão fiscal aí para possíveis doações, sucessões patrimoniais. Só uma informação bem interessante, o inventário pode custar até 15% dos bens inventariados. Olha que custo alto, você vai ter custos com advogados, vai ter custos com impostos, pode ter custos judiciais também, se for um litígio este inventário. A primeira dica são holdings familiares. As holdings familiares são criações de empresas que possam concentrar ou organizar o patrimônio familiar, ou seja, a empresa, a holding familiar, ela é composta pelos membros de uma família, consequentemente, todos os bens da família são concentrados nesse CNPJ dessa holding familiar. E caso venha a falecer, venha a faltar um dos membros da família, não há necessidade de abertura de inventário. Há o quê? Uma alteração contratual da holding familiar. Ou seja, não há necessidade aí de gastos com inventário, somente uma alteração contratual. Uma holding familiar, ela pode ser uma empresa limitada, ela pode ser uma SA. A tributação dela normalmente acaba sendo o lucro presumido, onde vai pagar PIS 0,65, 3 de COFINS, IR e contribuição social também, que acaba sendo o quê? Dependendo do objeto, 32% de presunção aí para o IR, para a contribuição aí do lucro presumido. Mas a holding familiar é uma boa alternativa para quem possui bens, concentrar tudo em um CNPJ e na sucessão familiar ou sucessão patrimonial não ter aí um gasto desnecessário com o inventário. Então esta alternativa é muito utilizada nos dias de hoje. Testamento. O que pode ser feito? Cada pessoa pode deixar até metade de seu patrimônio para quem desejar, de sorte que haja a incidência do ITCMD, que é Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes e Doação. O que acontece? O testamento ele vai evitar o quê? Aquele desgaste de possíveis conflitos entre os familiares em relação à herança. Antecipação da vontade do testador pode facilitar a partilha dos bens e evitar conflitos entre os sucessores, ou seja, entre os entes queridos. Também é uma forma de planejamento numa sucessão patrimonial. Então o testamento também pode ser uma alternativa, haja que ainda tem o custo do ITCMD. Previdência privada também é uma alternativa de reduzir aí a carga tributária de um possível inventário. Previdência privada, para situações em que boa parte do patrimônio está concentrado em recursos financeiros,
A doação da previdência privada é uma boa estratégia, à medida que ela figura como uma espécie de seguro e é possível designar quem serão os beneficiários em caso de sua morte. E olha que interessante, previdência privada não paga ITCMD e também não há necessidade de inventário, porque pelo próprio texto ele diz o quê? Que é uma analogia, uma espécie de seguro, onde você vai mencionar quem são os beneficiários. Ou seja, você vai deixar protegido aí as pessoas, os seus entes queridos, que você escolheu para colocar como beneficiário da sua previdência privada, e eles irão receber sem pagar ITCMD e sem precisar gastos com inventário. A próxima sugestão é seguro de vida resgatáveis. A exemplo da previdência privada, é possível designar quem serão os beneficiários em caso de falecimento. E olha que interessante, não paga ITCMD também. Não paga ITCMD e também não tem inventário. Ou seja, uma outra alternativa aí de reduzirmos aí esta carga tributária incidente sobre a sucessão patrimonial. E por último nós temos o que? Doações. É possível que o patrimônio seja antecipado aos sucessores por doação em vida. Evitar brigas familiares. E uma dica muito importante, usufruto vitalício para quem está doando os bens, para não ter depois nenhuma surpresa desagradável no futuro. Então, para evitar brigas, pode-se fazer as doações em vida, sempre colocando a cláusula de usufruto vitalício até a pessoa vir a faltar. Eu espero que tenham gostado dessas dicas. Essas dicas são bem interessantes para uma sucessão patrimonial. Agora que você já sabe que pode, de uma maneira legal, ir além da passividade de simplesmente pagar os tributos que nos são impostos no dia a dia, pense, planeje e busque uma solução que possa lhe proporcionar economia e a certeza de que seu patrimônio não será objeto de disputas familiares, nem tampouco será dilacerado pela voracidade arrecadatória do Estado. Ou seja, você vai estar fazendo de forma legal, de forma lícita, um planejamento de sucessão patrimonial, onde seus entes queridos não terão o patrimônio lapidado por arrecadação de impostos que podem custar o inventário até 15% dos bens que o espólio pode estar deixando. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de seguir a MR Henrique nas mídias sociais e no YouTube. A MR Henrique, um jeito diferente de fazer contabilidade. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.